Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Você está no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e também na nossa página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Se não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa, Dona Vilma, só que ela está lá em Rolim de Moura. Eu estou aqui na Praça dos Navegantes, às margens do Rio Guaporé, aqui na cidade de Costa Marques. E me ajudando está aqui o presbítero Aguinaldo, da Igreja Presbiteriana Renovada. Um abraço, meu irmão, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família também. Que Deus lhe abençoe, tá? É um prazer estar aqui com você. E aí, já se inscreveu? Muito obrigado, viu? Se não se inscreveu, se inscreva. Eu preciso de você me ajudando aqui a pregar a palavra de Deus. Já já vem aí os nossos podcasts, né? Estamos esperando chegar mais gente para começarmos a fazer aqui algumas entrevistas falando de Cristo na estrada com convidados. Eu dependo de você. É muito importante também você sempre deixar aí o seu like e fazer algum comentário. Aí o YouTube passa a ver a relevância do trabalho e passa a indicar para outras pessoas também. Então eu preciso de vocês aí. Em minhas mãos, ó, a nossa amiga, velha companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos trabalhando aquele tema, né? Vida, morte e eternidade. Já há alguns vídeos eu estou falando aí sobre enganos do tempo do fim. Já falei com vocês a respeito de miticismo, né? Virou moda, muito usado na televisão, muito usado pelo cinema. Experiência de quase morte. Tem pessoas que já fizeram até pesquisa para saber o que essas pessoas viram do outro lado. Pessoas que tiveram mortes clínicas, entre aspas, comprovadas pelos médicos, que voltaram e que falaram que viram seres lá do outro lado, né? Conversei com vocês a respeito também de reencarnação ou renascimento para algumas pessoas, né? Aquele conceito filosófico e religioso de que a essência não física de um ser vivo inicia uma nova vida em uma nova forma física ou em um corpo diferente do que era, né? Falei com vocês também sobre necromancia, consulta aos mortos. Citei aí o rei Saul, a mulher necromante que invocou o suposto Samuel. Que história maluca, né? Mas vocês lembram que quando fecha Crônicas, ele diz que ele morreu por causa de não obedecer a Deus e porque ele tinha consultado essa necromante. Então a coisa é séria. Falei também sobre culto aos ancestrais, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre personificações e outras aparições, tá? Talvez os temas que eu estou falando aqui sobre enganos para o tempo do fim, talvez seja o mais conhecido porque eu estou falando para alguém nesse momento que já viveu isso, que já conversou com alguém que passou dessa para outra, né? Pois é, ou você já ouviu alguém contar a história que fulano ou pertano, que já morreu, apareceu, a voz era igual, até o perfume era igual. Aliás, há relatos que até animais voltaram para conversar ou para entrar em contato, se relacionar com o seu dono. A coisa é séria. Agora, isso não é novo, né? A gente vai estudando a palavra de Deus, você percebe que isso é muito antigo e ganha uma força total ali com o platonismo. O platonismo vai dizer que o corpo aprisiona a alma e quando o corpo morre, essa alma se liberta, né? A alma é o clausulo do corpo. Pois é, todas essas histórias sem H, ela entra também dentro do cristianismo. Olha, a seca está chegando, né? Isso é uma cigarra, né, Aguinaldo? Eu estou aqui às margens do rio, vocês vão ver pássaros, vão ver alguns mosquitinhos, né? E agora uma cigarra aparece para nos fazer companhia, tá? Significa que a temporada de chuva no estado de Rondônia está indo embora. Então, falando de personificações, falando dessas aparições, talvez a gente machuque alguém também, tá bom? Mas eu quero pedir desculpa antecipado, porque se te machucar, lembre-se, né? Algumas feridas precisam ser limpas para serem curadas. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é ela que pode dar o norte, ela é o mapa. É através dela que nós vamos saber o que é verdade e o que é mentira. Então tudo que eu estou falando aqui está baseado nesse livro. Esse livro, meu irmão e minha irmã, é o livro do Criador do Universo. O teu Criador, o meu Criador. Nós não somos nada, tudo pertence a Ele.
Então nós devemos ser crentes bereano, como aqueles crentes. O próprio Paulo pregando ali falou: calma, Paulo, a gente vai para casa, a gente vai observar se é a si mesmo que você falou, se é a si mesmo que está escrito aí na palavra de Deus. E voltaram, pediram daí que ele permanecesse ali mais um sábado pregando a palavra de Deus. Eu gostaria que você também fosse assim. Aí eu trazer o texto para você aqui, que contrapõe a teoria da imortalidade da alma, porque a alma é mortal, você é uma alma, eu sou uma alma. Lembra lá em Gênesis? Deus, ele forma o homem, o bonecão de barro, e sopra nas narinas, e o homem torna-se uma alma vivente. Nós não temos uma alma. Você é uma alma, eu sou uma alma. E toda a Bíblia vai falando dessa desconstrução. Quando morremos, o pó volta ao pó, e o espírito, que não é uma entidade, o espírito é o fôlego de vida, volta a Deus, a quem pertence. Você sabia que nós e os animais somos iguais? Pois é, tanto o homem quanto o animal, o destino é a morte, e morrer apenas uma única vez. O próprio Jesus também é destinado a morrer apenas uma única vez, né? Só que os seres humanos, quando ele morre, assim como os animais, o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus, a diferença é que quando Jesus retornar, os animaizinhos, né, eles não irão ressuscitar, tá? Apenas os seres humanos. E quando é que isso vai acontecer? Paulo diz, né? Ao soar a trombeta, naquele grande dia, Jesus Cristo virá nas nuvens. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, aqueles que estivermos vivos, ninguém vai primeiro do que ninguém, tá bom? Então a solução para o problema morte não é reencarnação, não é misticismo, não é personificação, tá? Essas aparições. A solução para o problema morte é a segunda vinda de Jesus. Você quer ser ressuscitado? Você quer encontrar com seus parentes? Você quer encontrar com seus amigos? Aceite Jesus como seu Salvador. A única forma que há é aceitar Jesus como Salvador e depois entrar no processo chamado santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus também, porque no processo de santificação, Jesus passa a ser o Senhor de sua vida. Você não é mais o escravo do pecado. Você é servo de Jesus, ok? Talvez alguém pergunte: mas eu ouvi falar aí, até pastores famosos, que quando a gente morre, a alma sai do corpo e vai direto para o céu. Mas aí nós teremos um problema, né? Se a Bíblia diz que quem vai para o céu são apenas aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor, como as pessoas más. Aquele que mata, aquele que rouba, aquele que estupra e aquele que não se arrepende. Aquele que permanece deliberadamente pecando e pecando até a morte. Não aceita Jesus, nem como Salvador e nem como Senhor. Como que essa alma está lá no céu? Então, não é bem por aí, tá? Não é bem por aí. Nós somos salvos pela graça de Deus para as boas obras. O que revela se uma pessoa é salva são as suas obras em Cristo Jesus. Pela árvore você conhece o fruto. Um pé de manga não dá abóbora, e um pé de abóbora não dá manga. Tá ok? Vamos orar para a gente entrar nesse tema que é complexo, personificação e outras aparições? Ore comigo. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, peço perdão, Senhor. Perdão pelos pecados, pelas falhas, e lhe agradeço pela oportunidade de estarmos estudando a sua santa palavra. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Aqui às margens do rio Guaporé. Qual é o nome da praça, meu amigo Aguinaldo? Praça dos Navegantes. Praça dos Navegantes, um lugar muito bonito, né? Com a minha lição aqui na mão, a lição diz que as personificações demoníacas dos mortos e outras aparições demoníacas são semelhantes à necromancia. Só que na necromancia, esses espíritos são invocados, eles aparecem em formas de pessoas, né? Até pessoas que talvez você conheça. Agora, as personificações podem ocorrer na forma de um familiar seu, tá? Um familiar falecido, um amigo falecido, uma pessoa que você conheceu que já morreu. A aparência física e a voz são semelhantes ao do falecido. Meus irmãos, e aqui há uma verdade, tá? Eu não estou dizendo que não aparece. Aparece sim, só que não é o teu ente querido. Não é o teu parente, não é o teu amigo, não é a pessoa que você conhece. Esses artifícios serão usados para enganar as pessoas que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus a respeito desse tema, ou não aceita da forma que aqui está escrita, você pode estar sendo enganado agora. O Ellen White, no livro Grande Conflito, aliás, o livro Grande Conflito nós estaremos entregando em toda a América do Sul, os 8 países, né? Os irmãos adventistas estarão entregando gratuitamente esse livro. E na página 463,
Na página 518, o Ellen White ela reforça: esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos e os representam como contradizendo o que escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo. Então o tema realmente, né, você sabe aí que é complicado, não é de hoje. Você vai ter isso daí já lá com o rei Saul, o suposto Samuel, a necromante chama ele, e ele se apresenta como Samuel. Ele estava mentindo para o rei Saul, né? Agora, haverá um problema muito maior. Por quê? Porque culminando com o grande trama do engano, o próprio Satanás, ele personificará a Cristo. Quer um exemplo? Eu acabei de dizer para você que a solução para o problema morte está na segunda volta de Jesus Cristo, ok? Como é que isso vai ocorrer? Vai tocar a trombeta, todo alarido, depois ali da sexta praga, no começo ali na sétima praga, Jesus Cristo vem com os seus anjos. Ele não vai pisar na terra. Agora, vocês já ouviram falar aí que muitos cristos estão aí, né? Tem até o Henri Cristo, que direto está aí no Brasil, até dá entrevista. Agora, perceberam que eles têm seguidores? Pessoas que não conhecem a palavra de Deus estão seguindo falsos cristos com tanta informação que nós temos. Agora imagina um falso Cristo, o próprio Satanás se personificando a pessoa de Jesus Cristo, né, operando milagres, fazendo descer fogo do céu, falando do teu passado, falando do seu futuro, ressuscitando mortos. Imagina isso, né? Pois é. Bom, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18, vai ser o tema que eu quero trazer para vocês no próximo vídeo. Quais devem ser as nossas salvaguardas contra tais enganos demoníacos? Efésios vai falar da armadura de Deus, a armadura que Ele quer dar gratuitamente para mim e para você, e Ele nos inspira a usar a sua armadura. Então, ali em Efésios capítulo 6, é tema do nosso próximo vídeo. O apóstolo Paulo ele nos adverte que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. Só podemos ser protegidos contra esses enganos estando vestidos com toda a armadura de Deus descrita em Efésios capítulo 6, do verso 13 ao 18. Eu estou dizendo toda a armadura de Deus, tá? Não é apenas uma peça ou outra peça, ou a peça que lhe convém. É toda a armadura de Deus, porque a batalha é gigante. As personificações e aparições satânicas podem ser assustadoras e enganadoras, mas não podem enganar os que são protegidos por Deus e estão fundamentados na sua palavra. Meu querido irmão e minha querida irmã, por mais assustador que pareça ser, ou por mais convincente que pareça ser, essas aparições, essas personificações, ela não pode derrotar o crente que está fundamentado aqui, ó, na palavra de Deus. Do ponto de vista doutrinário, os que acreditam na doutrina bíblica da imortalidade condicional do ser humano sabem que qualquer aparição ou comunicação com os mortos é de origem satânica e precisa ser rejeitada pela graça de Deus. É muito importante que você, meu irmão, que você, minha irmã, saiba sobre esse tema de imortalidade e de imortalidade da alma, ok? A alma que pecar, essa morrerá. Qualquer outra coisa que te falar que alma vai para o inferno, que alma vai para o céu, que alma vai para o purgatório, é anátema. A palavra de Deus não diz isso, ok? Ela não fala sobre isso. Todos esses ensinos falsos que a Bíblia não apresenta pode te levar a ter crenças da maneira que nós estamos falando aqui, você ser enganado pelo anjo mau. Não importa quão poderosa, convincente e aparentemente real seja a manifestação, devemos permanecer firmes no ensino de que os mortos estão dormindo na sepultura. Sejam os mortos bons, sejam os mortos ruins, sejam os seus parentes ou não, eles estão dormindo na sepultura até o grande clamor da trombeta, até a segunda volta de Jesus. O nosso galardão, para o bem ou para o mal, só será recebido nesse dia. Então você imagine, porém, aí, né? Perder um ente querido, depois crer que ele apareceu para você, que ele tenha falado alguma coisa boa para você, que ele tenha trazido alguma mensagem para você. Eu sei que é difícil você olhar para aquela pessoa, um exemplo, um filho, né? Olhar para a aparição de uma mãe e dizer, não, não é minha mãe, é um espírito ruim. Uma mãe, um pai, receber a aparição de um filho e
pela palavra de Deus, ter a fé, ter a coragem, falar, não, essa aparição aí não é meu filho, né? Essa aparição aí é um anjo ruim, tá? Porque a palavra do Senhor assim o diz, tá bom? Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre Efésios, capítulo 6, e nós vamos aprender juntos a como vestir toda a armadura de Deus. Então, cheguei aqui, sentou um cidadão aqui, qual é o seu nome? Inácio. Seu Inácio, seja bem-vindo, né? Eu estou aqui na Praça dos Navegantes, aqui, às margens do Rio Guaporé, nesse finalzinho de tarde aqui na cidade de Costa Marques, com a ajuda do meu amigo Aguinaldo. Pense nisso, um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Até o nosso próximo estudo.